E aí a gente entra para as partes do livro, né? O passado, o presente e o futuro. Para discutir o passado, ele começa discutindo as questões de que nós temos, como seres humanos, 3 necessidades básicas que vieram selecionadas do ponto de vista evolutivo, que é sobrevivência, que é procriação, né, acasalamento, e ele menciona a questão da cooperação. Então ele diz que essas 3 necessidades básicas, que são inatas, né, que foram selecionadas ao longo do processo evolutivo do ser humano, que elas impactam 100% o nosso processo de tomada de decisão. Então, por exemplo, a busca por segurança, ela vai fazer com que nós tenhamos radares que nós não teríamos se isso não fosse uma grande necessidade e se isso não tivesse sido selecionado ao longo do tempo. Então ele diz assim, dependendo, né, da forma em que as coisas são apresentadas, dependendo de como que nós estamos vivendo aquelas situações, sempre a necessidade de sobrevivência, a necessidade de preciso me proteger, ela vai se sobressair a qualquer outra coisa, assim como a de acasalamento. Olha que interessante, inclusive ele traz um experimento que homens que trabalham com mulheres, se eles estão fazendo, e eles fizeram um teste com isso, né? E aí eu vou contar vários dos experimentos aos quais ele, ao longo do livro, vai contando. Ele diz que homens, né, então, que estão empenhados, que estão focados numa tarefa, que é uma tarefa que exige muito esforço, que esses homens eles têm um menor nível de produtividade pelo simples fato de estarem do lado de uma mulher. Porque a mulher meio que fisga a atenção, assim, meio que tira, né, a concentração. E isso faz com que os homens tenham um menor nível de concentração nas suas atividades, consequentemente menor nível de produtividade. E isso está diretamente ligado com uma das necessidades básicas, que é justamente a sobrevivência, né? Então, esse exemplo é um exemplo que nós vamos parar e olhar assim, nossa, mas que absurdo, né? E ele diz que sim, né, aparentemente é realmente absurdo, mas que nós sempre temos isso e que isso vai reverberando no nosso processo de tomada de decisão. Depois ele discute alguns outros vários experimentos, né, relacionados com cada um desses tópicos, desde segurança, acasalamento e necessidade de conexão, necessidade de cooperação. Em relação à segurança, eles fazem uma manipulação muito interessante. Eles manipulam a percepção que as pessoas têm de segurança física. Então, eles contam uma história lá e diz assim, suponha que você tem um superpoder. E a partir de agora, você tem um superpoder. Isso eles fazem um experimento em laboratório. O seu superpoder é que qualquer coisa que aconteça, você pode se expor a coisas muito ruins, dolorosas, e que, mesmo assim, você não vai ter problemas. Você vai ter um superpoder de estar imune a qualquer tipo de ameaça física. E ainda ele conta uma história. Pensa que quebrou, sei lá eu o que lá, e que você está de pé descalço e você pisa naqueles cacos e nada te acontece. Você realmente tem um superpoder. E para o outro grupo, eles dizem assim, você tem a liberdade de voar, né? Para realmente fazer esse contraponto entre uma estrutura segura, né, de eu ter um superpoder, e a outra aleatória, assim, só para criar um grupo de controle. Olha que interessantes os resultados. As pessoas, e aí eles mapeiam, né, pessoas que eram mais conservadoras e pessoas que eram mais liberais. As pessoas que foram manipuladas para terem uma percepção de que elas teriam uma maior segurança física, essas pessoas que viveram esta manipulação, elas, sendo mais conservadoras antes do experimento, tornam-se mais liberais, tornam-se mais flexíveis. Por quê? A suposição é que, quando uma pessoa ela tem já uma crença, né, mais conservadora, essa pessoa ela vai ser arraigada a esses aspectos de segurança, né?
Se ela já se sente segura, é como se eu posso baixar a guarda, porque eu já tô segura. E aí ela baixa a guarda. E isso tem a ver com o processo de sobrevivência. Eu só vou baixar a guarda quando eu me sinto seguro para baixar a guarda. Caso contrário, eu não vou baixar a guarda, né? E isso, se nós formos pensar do ponto de vista financeiro, tem total evidência, tem total argumentação, né? Em que sentido? É só nós pensarmos assim, digamos que você tenha passado por um longo período de dificuldades financeiras, tá? A partir de ter vivido, né, essas dificuldades financeiras, digamos que você consegue sair do buraco e consegue se reerguer. Quando você está numa situação um pouco melhor, você baixa a guarda. Por quê? Agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo, posso viver melhor, posso, né, tá mais tranquilo e tal. E aí você comete o grande erro de baixar a guarda no momento errado, e aí você gastar mais do que poderia e voltar para o mesmo buraco que você estava antes. Esse é o grande problema de pessoas que vivem altos e baixos financeiros, né? São pessoas em que elas, quando saem do buraco, agora eu tô bem, elas se dão liberdades que elas não se dariam antes, e ao se darem essas liberdades, elas voltam pro buraco. O livro Escassez, que eu já fiz podcast sobre ele também, ele fala que isso é o grande erro da abundância, né? E um dos aspectos que nutre a escassez é justamente a abundância. Porque a pessoa, ao ter abundância, ela baixa a guarda, ao baixar a guarda, ela vai tomar piores decisões. E é justamente o que eles mostram aqui no artigo. Obviamente, eu estou indo além do que eles discutem no livro, mas é para mostrar que existe uma aplicação muito interessante desses aspectos, né? E que nós podemos sempre pegando o que os livros, né, nos ensinam e trazer para várias áreas da nossa vida, seja a área financeira, seja qualquer área da nossa vida, nós podemos ter aplicação desses aspectos, e aqui é uma prova. Então, essa necessidade de segurança é bem interessante. Um outro experimento que eles fazem em relação à necessidade de procriação, de acasalamento e de perpetuar a espécie chega a ser assim preocupante, e ele traz isso no livro como uma preocupação, e depois ele vai discorrendo sobre maneiras que nós vamos amenizando isso. Mas olha só os dados que ele traz. Eles fizeram um mapeamento, né, em relação ao processo seletivo, essas coisas. E olha só que interessante. Pessoas que têm uma fisionomia mais atraente, principalmente mulheres, e aí eu já vou dar os dados das mulheres e dos homens, principalmente mulheres, quando elas têm uma aparência melhor, elas têm 47% mais chances de serem entrevistadas. Tipo assim, tu mandou teu currículo, no teu currículo tem a tua foto. Se a foto do teu currículo, ela tiver uma foto bem apresentada, né, em que tu tiver ali com uma cara limpa, que eu digo, né, uma cara assim arrumadinha e tal, né, tem 47% de mais chances de ser chamada para a entrevista. Aqueles que não têm uma foto interessante, aqueles que não estão bem apresentados, de 47, esse percentual cai para 7. Para 7. Olha a diferença. 47 para 7. É muita diferença. Portanto, quando você for fazer o seu currículo, pelo amor de Deus, faz uma foto decente, bonita, bem apresentada, porque isso vai fazer diferença. E aí eles mostram, né, que tem muito a ver com esse aspecto de procriação, de acasalamento, porque é uma coisa que é completamente inata. É uma coisa completamente inata. Você vai olhar e vai te atrair ou não. E não que vai te atrair do ponto de vista sexual, mas quando tu tem uma boa fisionomia, aquilo gera uma certa atração, e essa certa atração manipula a avaliação que você vai fazer daquela pessoa. E aí você vai ter mais ou menos chances.
Então é para mostrar que o passado, né, esses aspectos evolutivos, eles foram caminhando conosco e ao caminharem conosco, eles vêm influenciando as nossas escolhas, inclusive se você está participando de um processo de seleção ou está selecionando, né? Cada vez que eu leio e me aprofundo nesses aspectos, eu sempre fico cuidando, assim, quais são os meus preconceitos na hora de fazer seleção, porque a gente está sempre fazendo seleção, né? Aqui na Plano A, nós sempre estamos precisando de mais pessoas no nosso time, sempre. Agora a gente precisa de mais pessoas e sempre nós estamos assim, né? Então, se você é contador, pode entrar em contato financeiro@planoa contabilidade. Estamos sempre aí contratando pessoas na área de contabilidade presencial aqui em Florianópolis, porque faz muita diferença a questão da cultura para nós, né? A gente prega por cultura, excelência, entrega de valor, então tem que ser presencial em Florianópolis, no melhor escritório de contabilidade do Brasil, focado 100% em infoprodutos, fazendo meu merchan na minha busca por cada vez mais pessoas que tenham essa concepção de entregar excelência, de querer se dedicar, de querer estudar. Isso, as coisas a gente fala sempre aqui. E eu ao estudar essas coisas, né, eu sempre fico me cuidando, porque querendo ou não, quem faz o processo de seleção sou eu, e eu só passo pro Matheus e pro Guilherme depois que já passou pelo meu crivo. Só que eu não posso ser injusta. Só que se nós não soubermos, é aquela frase do Skinner que eu sempre falo, né? Você não sabe aquilo que te controla, você vai ser ainda mais suscetível. A frase do Skinner é: somos livres na medida em que sabemos o que nos controla. Corrigindo para ficar bonita a frase. Portanto, se eu não sei que eu posso ser influenciada por uma foto no currículo, eu vou olhar e vou ser influenciada sem nem me dar conta e vou simplesmente descartar pessoas que daqui a pouco elas podem ter um baita perfil e eu tô descartando simplesmente porque eu olhei uma foto que não parecia uma foto tão bem apresentada, sabe? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso e avançando nesses entendimentos para que nós não sejamos influenciados de uma maneira burra, né? De uma maneira inconsciente e isso não seja produtivo em longo prazo. Então, essa questão de necessidade de segurança e necessidade de procriação, nós temos que estar sempre atentos a isso.